Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula, né? Hoje o sistema digestório, que anda paralelo ao sistema respiratório, que nós vimos a semana passada. O sistema digestório ele inicia, né, na região da boca, logicamente, o alimento é introduzido na boca, passando aí pela região da garganta, então uma região que também é utilizada pelo sistema respiratório. Logo em seguida, né, você tem a entrada do alimento no esôfago, estômago, nos intestinos, né, intestino delgado primeiro, depois intestino grosso, percorrendo todo o intestino grosso até ser eliminado ali pelo canal anal e o ânus, né. Nós temos aí um tubo gastrointestinal em torno de 9 metros, contando a partir da boca. Nós vamos encontrar paralelamente ao sistema digestório órgãos acessórios, aí os dentes, as glândulas salivares e o fígado e o pâncreas, né, que também são glândulas exócrinas. As principais funções do sistema digestório, a primeira delas é a ingestão, né, logicamente através da boca o alimento acontece. A secreção de substâncias a partir das glândulas exócrinas, aí iniciando também pela boca, nas glândulas salivares, depois outras glândulas ao longo de todo o tubo gastrointestinal. Mistura e a propulsão desses alimentos, o alimento é misturado principalmente aí na região da boca inicialmente, depois no estômago, e esse alimento ele é impulsionado através das ondas peristálticas, né, dos movimentos peristálticos, para o segmento seguinte do sistema digestório. Quarta função é a digestão propriamente dita, né, digestão mecânica e a química. A mecânica inicia-se na boca e a química através de toda a secreção dos mais variados tipos de células em cada segmento do sistema digestório. A quinta função é a absorção desses nutrientes, tanto de macronutrientes quanto de micronutrientes e minerais. Em todo o tubo gastrointestinal isso vai acontecer. E por último, a eliminação do bolo fecal, assim chamado, na hora da eliminação, a defecação, né? A eliminação ao final do tubo gastrointestinal. Essas são as funções do sistema digestório. Iniciando aqui pela boca, né? A boca ela tem um orifício, também conhecido como rima. A cavidade bucal ela é limitada pelos processos alveolares aí da maxila e também da mandíbula. O palato duro e palato mole são limites também da boca, a língua, limite inferior, e na região ali ainda dos processos alveolares, a gengiva recobre essa região dos processos alveolares. Ela vai receber secreção das glândulas salivares, submandibulares, sublinguais e faltou aqui da glândula parótida, né? O istmo da fauce nada mais é do que lá o finalzinho, região da garganta, lá ao final do palato mole. Os lábios que estão presentes aí logo no início da boca são formados aí por musculatura, né, orbicular da boca. Os lábios também são presos aos processos alveolares, a gengiva, através dos freios, né, freio do lábio superior, freio do lábio inferior. E ainda a gengiva, né, na região mediana, os lábios se prende a gengiva ali dos processos alveolares. As bochechas são formadas de musculatura, gordura, vasos e nervos. Possuímos glândulas labiais, bucais, que estão próximas a esse músculo conhecido como músculo bucinador, que é o músculo da bochecha. As gengivas, como a gente já falou, ela está presa ao processo alveolar, ela é de tecido fibroso denso, está intimamente aderida ao periósteo do osso, tanto da maxila quanto da mandíbula. O palato duro ele vai separar a cavidade bucal, da cavidade nasal, vai ser formado pelo processo palatino e também por parte ali da maxila, e ele vai possuir uma ráfia linear, que é mediana, onde vai terminar na papila incisiva.
O palato mole é formado de tecido muscular, aponeurose, vasos, nervos, tecido linfóide e glândulas, sendo também que vai formar o véu palatino e o finalzinho, que nós chamamos aí informalmente de campainha, é a úvula. Então aqui a presença da úvula, né, o palato mole, né, ao final, formando, né, as fauces, né, que é justamente o espaço delimitado entre a úvula e o arco palatino, o arco palato faríngeo, né, e palato grosso, regiões ao final, né, da garganta, o palato duro, a presença aí de toda a arcada dentária superior, presença do frênulo ou freio labial superior, aí o freio lingual também ali presente, o freio do labial inferior, a parte inferior da língua, né? Os dentes, de uma maneira muito simplória, não é objetivo dessa aula aprofundar nos dentes, mas simplesmente introduzir este assunto. Os dentes decíduos, né, onde você tem 20, 4 incisivos, 2 caninos e 4 molares, então aqui na soma de 10 superiores e 10 inferiores. E os dentes permanentes, onde também permanece 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares são adicionados, né, e 6 molares, mais 2 molares são adicionados aí aos permanentes. Se a gente somar aqui, a gente tem um número aí de 32, somando a arcada superior e inferior. O dente ele é constituído de coroa, raiz e colo, né? A estrutura do dente é composta por dentina, esmalte, cemento ou crosta petrosa e a cavidade pulpar. Então aqui a divisão do dente, coroa, né, a região ali do colo, e a raiz. Aí a gente vai observar como estrutura do dente o cimento, a dentina e a cavidade pulpar. Isso num dente incisivo. Já num dente molar ou premolar, você vai ter ali na região superior, região da coroa, né, o esmalte do dente, logo depois o colo do dente, nessa parte já de introdução ali na gengiva, a raiz do dente, né, que é a terceira parte. A parte pulpar é a parte viva do dente, onde você vai conseguir verificar a presença de vasos sanguíneos e também de inervação, né? Então, as raízes elas estão intimamente aderidas ao osso, né? Ao osso, nesse caso é um osso trabecular, é um osso que está ali nos processos alveolares e vai ser, né, intimamente aderida a esse osso, a raiz do dente. A língua, ela tem como função principal a gustação, a mastigação e a deglutição. Ela é dividida em raiz, ápice, face inferior e face superior, dorso da língua. A raiz, na raiz da língua, ela termina lá no osso hioide, né, que é um osso que vai estar presa a esses dois músculos, o músculo hioglosso e o genioglosso, e ao final conseguimos enxergar também a epiglote e as pregas glossoepiglóticas. O palato mole também está presente, está próximo ali da raiz da língua, com os arcos palatoglossos, que nós já vimos na figura anterior. E a faringe, região da garganta, onde nós encontramos ali o músculo constritor superior da faringe, também a musculatura que é capaz de contrair na região da garganta. O ápice da língua é a pontinha da língua. A face inferior, encontramos ali o frênulo da língua e aos lados, né, na face inferior, a prega franjada. Aí o frênulo da língua e as pregas ou prega franjada, né, aí na face inferior da língua. Já no dorso da língua é onde nós vamos encontrar uma série de estruturas, um sulco mediano, que é bastante linear, ao final dele o forame cego e o sulco terminal, né, que é transversal. Logo atrás do sulco terminal, a tonsila lingual, que pode se inflamar, faz parte aí do sistema linfático. As papilas linguais vão conferir o que? Aspereza à língua.
E essa aspereza é devido a essas papilas, né? Papilas valadas em forma de V, papilas fungiformes, filiformes e papilas simples. Elas vão conferir essa aspereza à língua, estão internamente a mucosa da língua. Então aqui, ó, o sulco mediano, né? Ao final o forame cego, o sulco terminal, a tonsila lingual, as papilas valadas são em forma de V, formam aqui um V, mas são papilas discoides. As papilas fungiformes, filiformes e simples, elas ficam espalhadas aqui na região superior da língua. A gente pode observar aqui também na parte superior da língua, né, a epiglote, as tonsilas palatinas presentes aí nessa figura. A primeira porção que não tem conexão com o sistema respiratório, mas somente agora do digestório, é o esôfago. Vai se iniciar na região da garganta, na faringe, e vai terminar no estômago. Ele tem em torno de 25 centímetros, inicia-se a nível da sexta vértebra torácica e termina lá pertinho do estômago, na 11ª vértebra torácica. Ele está localizado na região anterior da coluna, no mediastino superior e posterior, e vai atravessar o diafragma, que é o músculo da respiração, e ali no local onde ele atravessa, ele é chamado de hiato esofágico. O esôfago vai terminar no estômago, num local chamado de ósteo cárdico do estômago. O esôfago tem uma capacidade de contração e também, obviamente, de realizar o movimento peristáltico, empurrando, né, o bolo alimentar para baixo. Isso é facilitado porque o esôfago ele é uma estrutura bastante musculada que vai agir a favor da gravidade, né? Então a gravidade vai atuar ali com facilidade. Você vê a musculatura empurrar o bolo alimentar. Aqui as túnicas do esôfago, a túnica mucosa, que é bastante lisa, a tela submucosa, que vem já um pouco mais profunda, a túnica muscular, que é em forma circular, outra túnica muscular em forma longitudinal, né? E ainda por cima aqui a gente teria a túnica adventícia ou túnica externa. Aqui a inervação do esôfago, né, aí feita pelo nervo vago. O estômago, uma das estruturas mais peculiares do sistema digestório, está localizado no quadrante superior esquerdo, chamado também de área epigástrica, e também um pouco ali da área hipocôndrica esquerda, né? Ele é de forma variável, dependendo do seu biotipo constitucional, conforme já vimos na introdução à anatomia, né? Só vale lembrar, de acordo com o biotipo constitucional, nós temos o longilíneo, brevilíneo e o normolíneo, né? Então ele pode variar. O ósteo cárdico é a região de entrada ali do bolo alimentar, né? Essa região aqui, o ósteo cárdico, porque fica próximo aqui a região do coração, que está um pouco superior, né, a essa parte do estômago. O antrocárdico, né, que é justamente a região onde vai acontecer a digestão como um todo, né, aí principalmente na região do corpo, do estômago, né, um pouco acima ali do corpo do estômago. A incisura cárdica também nessa região próxima ali ao coração. A curvatura menor, a curvatura maior, que vai ficar em toda a parte externa, né, parte de fora aí, principalmente lado esquerdo completo do estômago. O vestíbulo pilórico, né, fica ali nessa região, e toda essa região mais ao final do estômago é chamada de região pilórica, né? O sulco pilórico fica ali naquela região, tá? E o antro pilórico, delimitada nessa linha em forma de triângulo, né? E ao final o
o ósteo pilórico e o esfíncter pilórico, que se localiza e serve justamente de fechamento, né, para que toda a parte que está localizada, todo o alimento que está aqui no estômago seja digerido, né? Então o esfíncter se fecha momentaneamente para que aconteça a digestão nessa região. O estômago é dividido basicamente em fundo, essa parte aqui superior, a região cárdica, corpo, tudo isso, incluindo aí, incluindo até essa linha aqui, onde eu estou demonstrando, e dessa linha para frente a gente chama aí de parte pilórica, toda essa parte chamada de parte pilórica, ok? Novamente, um estômago com a túnica adventícia. Ao lado dele a gente pode observar o baço. O fígado aqui foi levantado para que possamos observar o estômago melhor, não é? Uma vista ampla aí do estômago e toda a sua vascularização. Aqui a gente tem o tronco celíaco, né? E toda a divisão do tronco celíaco. Não é objetivo dessa aula falar de vascularização. E aqui a chegada aí da vesícula biliar em toda a sua distribuição. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O aumento maior, que é parte do peritônio, né? E ao final ali do estômago a gente já vai observar o duodeno. Posteriormente ao estômago a gente consegue enxergar um pedacinho aqui do pâncreas, né? Que é um órgão acessório do sistema digestório. Aqui o estômago sem a túnica adventícia, em toda a sua camada muscular, com fibras longitudinais, com fibras transversais e fibras circulares, né, no estômago, para que ele possa se contrair. A superfície interna do estômago, aí com essas pregas, né, gástricas, para aumentar justamente a superfície de absorção aqui na mucosa do estômago, né? Ao final inicia-se o duodeno. Bom, falando então, a partir disso, do estômago, você tem o intestino delgado, então ele inicia-se ali no piloro e termina na junção ilho-cecal. O delgado, né, nós vamos ter ali em torno de 7 metros, vai se dividir em duodeno, jejum e ilho, sendo que a maior parte é do ilho, menor parte do duodeno, né? Duodeno aqui em branco, em azulzinho a gente vai enxergar ali o jejum e depois o ilho em vermelho. Aqui o duodeno então, a parte pilórica ainda, o estômago foi retirado, aí assim nós conseguimos observar melhor o pâncreas. Aí uma parte bastante curta, né, uma parte transversal do duodeno, uma parte descendente do duodeno, outra parte transversal, agora transversal inferior do duodeno, uma parte ascendente do duodeno e uma parte anterior do duodeno, onde vai se iniciar, né, o jejum. Aí o jejum ele possui muitas alças, né, e ele vai possuir todas essas camadas, né, a camada adventícia, camada muscular, tem dois tipos, fibras longitudinais e circulares, camada submucosa e a camada mucosa. A camada mucosa do duodeno vai possuir as microvilosidades, que são essas preguinhas que aumentam a superfície de absorção. Então, os tipos de células presentes aqui é para absorver água, absorver micronutrientes, não é? E com isso, com as microvilosidades, isso vai facilitar a absorção desses micronutrientes e da água. O ilho, ele já não vai possuir essas pregas, constitui-se da mesma quantidade de camadas, mas internamente a camada mucosa não possui aquelas pregas, mas possui sim uma alta capacidade de absorção. Aqui o ilho, né, e toda a sua irrigação, terminando ali na junção ilho-cecal. Ilho-cecal porque termina o ilho e começa o seco, né, seco. E aí inicia-se o intestino grosso. O intestino grosso, então, ele inicia-se no ilho, né,
e termina no ânus. Vai medir em torno de 1,5 m. Ele é em forma sacular. Nós vamos encontrar neles os apêndices epiploicos, que são acumulados de gordura ao longo de todo o intestino grosso. Ele vai possuir as tênias, que são 3 fibras longitudinais que vão servir de sustentação para esse tipo de tecido, né? E o intestino grosso é dividido em seco, apêndice e cólons, sendo que os cólons são a maior parte: cólon ascendente, cólon transverso, descendente e cólon sigmoide. Depois do sigmoide, inicia-se o reto, canal anal e o ânus. Então, aqui a gente tem a junção ileocecal, o seco. Nessa figura o seco está aberto, né? Ali a papila ileal, por onde o ilho vai desembocar. Então, esse bolo vai cair aqui. E aí a gente tem a primeira tênia, né? Essa tênia anterior no cólon ascendente, os apêndices epiploicos, que são essas gordurinhas ao longo de todo o intestino grosso. Cólon transverso, o cólon descendente, cólon sigmoide, que faz essa curvinha, e depois o reto, canal anal e o ânus. Então, a gente tem cólon ascendente, depois tem uma flexura, ou seja, uma dobra, uma curvinha, flexura cólica direita. Cólon transverso, flexura cólica esquerda, outra curvinha. Depois outra curvinha, flexura cólica sigmoide, né? Então, vamos ver essas flexuras. Então, o intestino grosso inicia-se na região ilíaca direita, sobe através do cólon ascendente, termina na flexura cólica direita, onde está a região hipocôndria direita, passa para o outro lado, passando pela região umbilical e epigástrica, chega à flexura cólica esquerda, né, o cólon transverso, na região hipocôndrica esquerda, desce pelo cólon descendente, vai até a região ilíaca esquerda, onde sofre outra curvatura, a flexura sigmoide. E aí sim, cólon sigmoide, o reto e o ânus. Vai mostrando novamente uma partezinha, né, do seco. Agora sim o seco está fechado, a junção ileocecal e aqui o apêndice. O apêndice que anteriormente era chamado de apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, que é importantíssimo para o sistema linfático, que nos ajuda aí na imunidade, nos ajuda aí como reservatório de bactérias de boa qualidade, né, para se proliferar aí por todo o intestino essas bactérias, para absorção de vitaminas e de minerais. A parte final do intestino grosso, nós vamos observar aí o reto, né, com essas que a gente chama de ampolas retais, são essas curvinhas que o reto vai possuir, onde vai, a partir daqui, eliminar, né, as fezes. A parte final, a gente vai chamar de canal anal, o canal anal que vai passar ali no esfíncter anal, né, o músculo esfíncter externo do ânus, e por último ali, o ânus. Falando um pouquinho ainda de órgãos acessórios, o fígado, né, o fígado ele vai possuir duas faces, a face diafragmática, que entra em contato com o diafragma e se divide em porções, porção ventral, porção superior, dorsal e direita. Então, essas são as porções da face diafragmática. E a face visceral, que é dividida em lobos, né? Lobo direito, esquerdo, caudado e quadrado. Obviamente que os lobos também se fazem presente na diafragma. Na face diafragmática encontramos apenas o lobo direito e esquerdo. Vamos ver então. Aqui a face diafragmática, aqui a presença do ligamento falciforme e do ligamento redondo. Aqui o lobo direito, que é em sua maior quantidade do fígado, e o lobo esquerdo. Ao fundo aqui a gente consegue ver um pedacinho da vesícula biliar. Já nessa vista, na face visceral, o fígado foi invertido e assim a gente consegue observar de novo o ligamento redondo,
o lobo esquerdo, o lobo direito como um todo, mas aqui a gente tem um lobo que é chamado de lobo caudado, como se fosse uma caudinha aqui, e o lobo quadrado, fica entre o ligamento redondo e a vesícula biliar. Nessa face, a face visceral, você vai conseguir enxergar melhor a vesícula biliar e todos os seus ductos, né? O ducto hepático direito, esquerdo, né? O ducto hepático comum, o ducto cístico, o ducto colédrico, né? Aqui a artéria hepática e a veia porta. Essa veia de maior calibre que está passando aqui praticamente dentro do fígado, nessa porção, é a veia cava inferior, né, que vai recolher todo o sangue desse órgão e levar ao átrio direito. O aparelho excretor do fígado, como eu já falei anteriormente, demonstrei, é formado pelo ducto hepático, né? O ducto hepático direito e esquerdo formam o ducto hepático comum. A vesícula biliar ela vai servir como reservatório da bile, constituída de fundo, corpo e colo. O ducto cístico é o ducto da vesícula biliar, que vai sair da vesícula, né? Constituído de válvulas espirais. O ducto colédoco, esse é formado pela junção dos ductos cístico e hepático e vai desembocar na papila do duodeno, na primeira porção do intestino delgado. Então aqui um resuminho: ducto hepático direito se junta ao ducto hepático esquerdo, forma o ducto hepático comum, que se junta ao ducto cístico, que vem da vesícula biliar, formando então o ducto colédoco. O ducto colédoco ainda se une ao ducto pancreático principal e termina lá na papila duodenal, na papila do duodeno. Nessa figurinha a gente mostra aqui o ducto pancreático principal chegando ali junto do ducto colédoco, né, na papila do duodeno. Isso aqui é o duodeno, a primeira porção do intestino delgado. O fígado aqui foi cortado, e aí a gente consegue enxergar lá a papila maior do duodeno. Aí o ducto principal do pâncreas, né, que também é a glândula que vai participar da digestão química, liberando aí enzimas para absorção de minerais e também de açúcares. O ducto colédoco e o ducto principal do pâncreas, a união dos dois desembocando na papila duodenal maior. O pâncreas ele é dividido em partes, né? Cabeça, região da cabeça, região do colo, né? Região do corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas. Cauda do pâncreas. Então, cauda, corpo, colo e cabeça. E é isso, né, que nós tínhamos para falar. Não deixe de dar uma lida no capítulo do Tortório. E até a próxima aula. Um abraço a todos, tudo de bom para vocês.